O espírito colonizador que vive na história de Portugal se transformou em amizades espalhadas pelo mundo. Portugal é o terceiro destino turístico preferido pelos brasileiros. No estado de São Paulo, 48 entidades, entre casas de Portugal, instituições culturais, beneficentes e de saúde, compõem uma das mais fortes representatividades lusitanas em todo o mundo. O 10 de junho é o Dia da Raça. É a nossa data magna, a mais importante da nação portuguesa. É dia de Portugal, o país, dia de Camões, o poeta de todos os tempos, Camões, que representa o português de todos os tipos e de todos os lugares, e as comunidades portuguesas espalhadas por todo o mundo, que garantem a Portugal esse sentido, esta moldura digamos assim, de eternidade. Nós costumamos dizer isso. Então, hoje é uma data importantíssima para nós e que também é propícia a demonstrar, a colocar em relevo toda a integração entre brasileiros e portugueses aqui em São Paulo, no Brasil de modo geral, mas no nosso caso aqui em São Paulo. A solenidade realizada todos os anos na Assembleia Legislativa também rememora o dia da morte de Luís Vaz de Camões, o grande poeta português, autor de Os Lusíadas, uma obra épica de Portugal. Nos últimos 5 anos, 40 mil novos cidadãos brasileiros requereram a nacionalidade portuguesa somente pelo consulado em São Paulo. O cônsul-geral de Portugal em São Paulo, Paulo Lopes Lourenço, disse que as relações entre os dois países tendem a se ampliar. Eu sou um grande otimista em relação ao futuro da relação entre os dois países. Eu costumo dizer, eu sou um otimista em relação ao Brasil e sou um otimista em relação ao relacionamento entre os dois países. Até por esta razão, nós nos últimos 5 anos, nós nunca tivemos um trânsito tão grande e intenso de pessoas entre os dois países. Nós nunca tivemos tantos turistas brasileiros em Portugal, nós nunca tivemos tantos estudantes brasileiros estudando em universidades portuguesas. A Universidade de Coimbra é a universidade no exterior onde se concentra a maior quantidade de estudantes brasileiros numa única universidade. Nós nunca tivemos tantos artistas, intelectuais, escritores, académicos circulando entre os dois países, porque você não precisa de visto, você tem muitos voos diretos ligando as cidades portuguesas com as cidades brasileiras. Então hoje a relação entre os dois países é muito natural, é muito instintiva. Por isso a nossa principal responsabilidade é remover os obstáculos dessa relação. Essa relação ela é natural. E os dois países sempre se olharam um para o outro como uma oportunidade e uma alternativa. O desembargador Marco Antônio Marques da Silva representou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Portugal nos legou a língua, a cultura, os costumes, muitos nos legou também a comida, mas principalmente nos legou esse espírito desbravador, esse espírito que faz com que o povo brasileiro tenha muito da lusofonia, das características do lusitano, que é um país um povo e um país que se fez e se faz presente nos continentes. O português é a única língua falada nos 5 continentes. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, proponente da solenidade, ressaltou a importância de se reconhecer a cultura e as inúmeras iniciativas portuguesas no Brasil, especialmente no estado de São Paulo. É uma data mundial, comemorada no mundo inteiro por todas as nações de língua portuguesa e especialmente no Brasil, que é um país que foi adotado pelos portugueses, nós somos filhos de portugueses, netos de portugueses, com uma grande contribuição, principalmente aqui no estado de São Paulo, uma comunidade trabalhadora que gera muito emprego, impostos, correta, séria. A Assembleia tem orgulho de poder homenageá-la e eu, desde o meu primeiro mandato, em 2007, venho fazendo todos os anos essa homenagem à comunidade portuguesa.